Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre genética, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer tema não. Agora eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre o conceito, de linkage ou genes ligados. Lembrando que essa aula é para falar do conceito, beleza? Como esse capítulo linkage dentro da genética é muito grande, a gente vai fazer assim. Nessa aula agora, eu vou explicar para você o que é o linkage. Aí depois, você vai na descrição dessa aula, aí vai estar a continuação do assunto, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, porque depois dessa aula aqui, vocês vão ter que assistir os tipos de linkage, a posição do linkage, e depois vocês vão ter que assistir o mapeamento gênico, beleza? Então a gente vai fazer assim, você vai assistir essa aula aqui e depois você vai na descrição dessa aula. Aí aqui na descrição dela eu vou colocar lá a sequência, aula 2, aula 3, porque aí depois que você assistir todas as aulas, eu duvido tu ter mais dúvida sobre linkage. Eu duvido tu errar mais uma questão sobre linkage, beleza? Tranquilo? Mas assim, vamos falar o que é o linkage. Olha, primeira coisa importante. Linkage não é um fenômeno de outro mundo. Linkage não é um fenômeno que acontece a cada 1000 vezes, a cada 1 milhão de anos. Ei, monstro, não é isso. O danado de um linkage é uma forma de estudo da genética. É um ponto de vista da genética. Depende de quais características você está estudando. Porque o que é que acontece? Olha, o linkage ou genes ligados, ele nada mais é do que 2 ou mais genes de características diferentes, que estão ligados no mesmo cromossomo. Aí assim, uma coisa que eu preciso que vocês lembrem agora com tuba. Ei, bota a mão no juízo assim para lembrar. Lembrem das aulas de conceitos básicos de genética que o primeiro conceito na minha aula de conceito básico da genética é o danado do conceito de cromossomo. E quando eu peço que vocês lembrem o que é um danado de um cromossomo, você tem que lembrar assim, cromossomo é igual a DNA, cromossomo é igual a DNA, o tubarão disse que cromossomo é igual a DNA, o cromossomo é igual a DNA, o cromossomo é igual ao DNA. A diferença é que o danado do cromossomo é um DNA compactado. Quando você pega um DNA e compacta ele, condensa ele para deixar ele visível, o que era um DNA vira um cromossomo. Então, na verdade, o cromossomo é um estado condensado de um DNA. É um estado visível de um DNA. E o que muita gente erra em conceitos, principalmente em linkage, é porque a galera faz tanta conta de genética mendeliana, de primeira lei e segunda lei, que as pessoas pensam que dentro de um cromossomo só tem um gene. Ei, gene não é DNA. Gene é um pedaço do DNA. Então, se o cromossomo é a mesma coisa que o DNA, então tu concorda comigo que dentro de um cromossomo tu tem vários genes. Porque dentro de um DNA você tem vários pedaços. Se um DNA é formado de vários genes, quando esse DNA passa a ser cromossomo, o danado do cromossomo também vai ter vários genes. E assim, cada gene determina uma característica. Cada gene determina um fenótipo.
O problema é que quando a gente estuda a genética mendeliana, a primeira lei e a segunda lei, a gente estuda características, principalmente na segunda lei, que é aquela coisa da segregação independente. Na segunda lei você estuda 2 ou mais características. Mas essas 2 ou mais características, elas estão em genéticas que estão em cromossomos separados. Ou seja, cada característica na segunda lei de Mendel, o parzinho de gene vai estar num par de homólogos diferentes. Lembrando que par de homólogo é par de cromossomo. E no linkage não. Quando você está estudando características em linkage, você está estudando mais de uma característica diferente, com mais de uma genética diferente. A diferença é que essas genéticas, esses genes estão no mesmo cromossomo. Eu não preciso estar olhando para vários pares de cromossomos. Eu vou olhar para um par só. Agora, nesse único par, eu tenho todos os pares de genes que eu estou estudando. Todas as características que eu estou estudando. É isso. O linkage não é um fenômeno de outro mundo. O linkage é uma forma de estudar a genética. Depende da característica que tu está estudando. Depende da genética que tu está estudando. Se tu estiver estudando características que os genes estão no mesmo DNA, que os genes estão no mesmo cromossomo, então tu está estudando características em linkage. Por que características em linkage? Porque os genes, eles estão ligados no mesmo cromossomo. Agora, se você estiver estudando mais de uma característica e cada característica está num par de cromossomos diferentes, ou seja, um par de homólogo diferente, você não está estudando linkage. Você está estudando segunda lei de Mendel. E um detalhe, tá? Lembre que na formação dos gametas, o danado dos genes em linkage, eles não têm segregação independente como a segunda lei. Segregação independente é lá na segunda lei, porque, cada genezinho vai estar no seu próprio cromossomo separado, no seu próprio cromossomo independente. Então, na hora de formar os gametas, cada cromossomo é independente para ir dentro de um gameta. Agora, no linkage, não. Como você está estudando no linkage várias características que estão no mesmo cromossomo, quando aquele cromossomo vai no gameta, ele já vai levando todas as genéticas que tu está estudando. Ou seja, as genéticas não são independentes. Elas são todas ligadas no mesmo DNA. Então, quando vai uma, vai todas, não tem jeito. Beleza? Aí tu pode dizer assim, pô, André, eu até entendi isso. Mas tu pode fazer um esquema para eu entender melhor? Posso. Presta atenção aqui. Imaginem que o esquema é assim. Presta atenção, depois copia. Ei, larga esse caderno aí. Ei, larga esse caderno. Daqui a pouco eu deixo tu copiar. Vê. Olha pra cá. Imagina que a gente tem um esquemazinho assim. Muitas provas fazem isso para tentar pegar vocês. Aí eles vão botar assim, Eles vão colocar uma célula, ou melhor, eu vou botar um núcleo, tá? Vê, eu vou botar um núcleo. Aí dentro desse núcleo, presta atenção, eu vou colocar vários pares de cromossomos, ou seja, vários pares de homólogos, tá? Aí eu vou botar assim, um parzinho aqui, vê. Eu vou colocar outro parzinho aqui. Lembre que cada traço desse é um cromossomo. Então, 2 é um par de homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Iguais no tamanho, iguais na posição do centrômero, iguais na sequência gênica, tá? Lembrem da aula de conceito básico. E a gente tem isso aqui, outro par de homólogo aqui. Aí eu vou dizer assim, aqui é o par 1, aqui é o par 2 e aqui é o par 3. Aí, imagine que nesse par 1, eu vou ter um gene, de um lado eu vou ter o Azão, do outro lado eu vou ter um Azinho. Andrei, sempre tem que ser assim, um Azão, Azinho. Não, menina, é um exemplo, tá? Imagine que nesse gene, nesse par de homólogos 2, eu vou ter assim, um Bzão, e outro Bzão. O par é Bzão, Bzão. Beleza? Imagine que nesse par de homólogo 3, eu vou ter assim, de um lado eu vou ter Dzão, Dzinho, do outro lado eu vou ter Ezinho, Ezinho. Veja que nesse par aqui,
eu estou estudando, ó, dois parezinhos, mas estão no mesmo, nos mesmos cromossomos. Aí o que é que vai acontecer? Na hora que você vai ler isso aqui, como é que você vai ler isso? Preste atenção. Imagine que você vai estudar, num primeiro momento, você vai estudar essa genética aqui, ó. Azão, azinho, junto com essa genética, ó. Bzão, Bzão. Ora, olha pra mim. O azão, azinho, tá no par de homólogos 1. O Bzão, Bzão, tá no par de homólogos 2. Você pode ver, ó. Aí imagina que a gente tem assim. Azão, azinho é a característica X. Bzão, Bzão é a característica Y. Mas sendo que esse par, azão, azinho, Bzão, Bzão, determina características diferentes. Mas, ó, eles estão em pares de cromossomos independentes. Pares de cromossomos separados. Então, isso aqui, você vai dizer que é uma genética que não está em linkage. Por que não está em linkage? Porque os pares de genes, ó, estão em cromossomos separados. Então, isso aqui é um ótimo exemplo de genótipo em segunda lei de Mendel. Ou, simplesmente, o que nós chamamos de independentes. Independentes. Agora, imagina que eu vou estudar isso aqui agora. Ei, monstrinho, presta atenção. Imagina que eu vou estudar agora. Dzão, Dzinho, vê. Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Mas aí o que é que acontece? O par Dzão, Dzinho e o par Ezinho, Ezinho, vocês concordam comigo que eles são um par de D e um par de E. O gene D e o gene E, eles estão no mesmo par de homólogos. Aí sabe como é que a gente representa isso em genótipo? Ó, Dzão, Ezinho, Dzão, Ezinho. Traço, traço, Dzinho, Ezinho. Dzinho, Ezinho. Andrei, por que tu botou essa representação? Dzão, Ezinho. Traço, Dzinho, Ezinho. Para lembrar a vocês que cada duplinha dessa de gene tá no mesmo cromossomo. Tá aqui, ó, moço. Não sei o que eu tô inventando, não. Tá no desenho, ó. Aqui você tem, de um lado, Dzão, Ezinho. E aqui você tem de um lado, ó, Dzinho, Ezinho. Eu tenho dois pares de genes ligados no mesmo par de homólogos, no mesmo par de cromossomos. E um detalhe, viu? Imaginem que é assim, Dzão, ó, Dzão, Dzinho, vai determinar a característica Z. Ezão, Ezinho, vai determinar a característica, ó, W. Então, veja, eu tenho dois pares de genes diferentes que determinam características diferentes, mas aí qual é o detalhe? Eles estão ligados, ó, no mesmo par de cromossomos, ou seja, no mesmo par de homólogos. Então, essa representação genotípica aqui não é uma representação de segunda lei. Essa representação genotípica, ó, é uma representação em linkage, mostrando a vocês que o linkage não é um fenômeno de outro mundo. Linkage é uma forma de você estudar algumas genéticas. Se você estudar genéticas que estão em cromossomos separados, você está estudando genéticas independentes, características independentes. Então, você está estudando segundo a lei de Mendel. Agora, se você estiver estudando, ó, duas ou mais genéticas que estão ligadas no mesmo par de homólogos, a representação genotípica não é segunda lei, porque eles não são independentes. Eles estão no mesmo par de DNAs. Então, isso aqui é linkage. A definição é isso. Linkage é só isso. Agora, claro, se você quiser saber, que você tem que saber os tipos de linkage,
a posição do linkage e o mapeamento gênico, ei, depois vai na descrição aqui dessa aula que tá lá todos os links da sequência dessas aulas, tá? Porque você tem que saber esse conceito aqui para poder assistir a sequência que tá aqui na descrição, beleza? Tá o link de todas as aulas, tranquilo? Ei, esse conceito é massa, né? Então, ó, tira um print disso aqui. Duvido tu errar mais o que é linkage. Duvido tu errar o conceito de linkage ou vai falar besteira por aí, tá? Coloca aí, por favor. Beleza? Tranquilo? Ó, e com isso a gente fecha mais uma aula de genética aqui no Cardume. Tranquilo? Lembrando que a continuação dessa aula tá aqui na descrição, como aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Vai estar tudo aqui na descrição, tá? E assim, se é a tua primeira vez aqui, se tu me achou agora, ajuda o YouTube, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo. Ei, ativa o sininho. Deixa um comentário aqui nessa aula para dar moral ao YouTube, tá? E faz assim, me ajuda mais uma vez. Ó, distribui essa aula e distribui esse canal com os amigos, porque quanto mais gente tu traz para cá pro Cardume, quanto mais esse Cardume fica, quanto mais esse Cardume se espalha, mais forte ele fica. Mais aulas como essa eu vou conseguir gravar. Aí eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, você que já faz parte do Cardume, manda isso para todo mundo. Manda a galera entrar geral, família, amigo, primo, bota todo mundo aqui. Beleza? Tranquilo? Porque eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas. Ó, ei, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!